Fluminense é um time que precisa ser estudado. Deviam fazer uma faculdade só para o Fluminense. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os números que estão falando. Meu nome é Wallace, eu sou do canal Flume Domina. Convido você a assistir esse vídeo até o final, em que eu falo sobre o quanto o Fluminense varia de jogo a jogo em relação às suas estatísticas. Você deve perceber isso quando o Fluminense joga bem ou mal, mas as estatísticas também dizem isso. Mas antes eu convido você aí a me seguir, a comentar o que você acha dessa flutuação, hora o Fluminense joga bem, hora o Fluminense joga mal. Mas antes disso, convido você a me seguir e vamos ao vídeo. Se por acaso você tem a percepção de que o Fluminense joga mal e às vezes joga bem, ou sempre está jogando mal, isso não é muito só impressão. Estatisticamente falando, o Fluminense escolhe muito quando jogar. Então olha só, eu vou dar zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então as primeiras estatísticas aqui são de faltas. Essas duas aqui são faltas feitas e faltas tomadas. Aqui, os 3 primeiros jogos do Brasileirão, tá faltando as faltas tomadas, Fortaleza e Fluminense jogou muito mal, o Red Bull Bragantino e Fluminense jogou o primeiro tempo bem, depois mal, e o Santos e o Fluminense jogou o tempo todo bem. Mas aí vamos fazer esse recorte a partir do jogo contra o Corinthians, pelo menos só nas faltas. O Fluminense disputou muito o jogo com o Corinthians, e aí a quantidade de faltas que o Fluminense fez contra o Corinthians foi praticamente equivalente às faltas que o Fluminense recebeu do Corinthians. Vitória, o Fluminense fez mais faltas do que tomou. Agora o Botafogo, que o Fluminense simplesmente se absteve de jogar, o Fluminense fez 9 faltas e recebeu 21 faltas. Contra o Sport, que o Fluminense começou tomando gol e depois teve que ir para se redimir e não perder em casa, o Fluminense fez 12 faltas e recebeu 13. Atlético Mineiro, dia 10? Não lembro agora exatamente quando foi o jogo do Atlético Mineiro, 10 de maio, acho, 10 ou 11. O Fluminense simplesmente também se absteve de jogar. E aí, consequentemente, fez 7 faltas e tomou 15. Então, a nível de falta, o Fluminense simplesmente deixa de competir e deixa de evitar alguns lances que poderiam levar a perigo, e o Fluminense simplesmente não faz falta. E um desses lances foi um dos chutes do Rubens, onde o Canóbio talvez tenha tentado fazer falta nele, não conseguiu, ou simplesmente não tentou. Aparentemente iria tentar e não tentou. Outra coisa é em relação às defesas dos goleiros. Deixa eu só fazer aqui. Isso daqui são as datas, Eu vou congelar painel, congelar primeira coluna. Beleza. Então, ao congelar a primeira coluna, vamos observar aqui as defesas do goleiro. O Fluminense, quando o Fluminense joga para disputar mesmo, joga acirrado, o Fluminense cede poucas defesas do goleiro. Então, tipo assim, essas do Red Bull foram todas no segundo tempo. Fortaleza, o Fluminense só tomou um gol e acabou não cedendo muito, porque o Fortaleza depois fez 2-0, parou de se esforçar tanto. Mas, Botafogo muito mal, deu 5, Sport Fluminense foi mal 4, Atlético Mineiro foi mal, foi menos, porque o Atlético Mineiro também era muito ruim na finalização. Agora, nos chutes. O Fluminense, apesar de ter jogado mal contra o Fortaleza, fez 15 chutes. O Red Bull Bragantino, o Fluminense melhorou, 15 chutes. O Santos, o Fluminense teve que jogar contra uma retranca, 13 chutes. Contra o Corinthians, o Fluminense ganhou de 2-0 fora de casa, 8 chutes. O Vitória, apesar do Fluminense ter perdido a vitória no final do segundo tempo, 11 chutes. Botafogo, 8 chutes. Mas é o mesmo número contra o Corinthians. Sim, mas tipo assim, é um clássico, entendeu? Contra o Corinthians a gente estava jogando na casa deles, não é clássico. E o Fluminense tem o mesmo chute, o mesmo número de chutes do Botafogo. A gente não tem um problema pessoal contra o Corinthians da gente estar 8 jogos sem perder.
E aí, contra o Sport, discrepância absurda, 20, mas porque o Fluminense estava se vendo perder em casa. E aí depois o Atlético Mineiro, 5. Cara, é surreal. É surreal. E aí a gente vem aqui, ó, nos outros números. Chute dentro da área. 7 contra o Fortaleza, 14 contra o Bragantino, 5 com o Santos, 3 contra o Corinthians, 8 contra o Vitória, 3 contra o Botafogo, Sport 16 e 1 contra o Atlético. O que esses números aqui, ó, Sport e Atlético, têm em comum? São basicamente os menores, né? O Corinthians aqui, o Fluminense jogou bem, mas o Corinthians estava jogando bem também. Tipo assim, o Fluminense não foi só superior do Corinthians. O Fluminense ganhou, mas o Corinthians estava jogando bem. Então teve aí um certo equilíbrio. Agora, pô, um Botafogo nesse tomou 3 e só de defesa foi 5 do Fábio. O Fluminense chutou 1 e foi o gol do Serra. Mas se você for comparar com os números de chutes que o Atlético Mineiro fez sobre o Fluminense, foi uma discrepância muito grande, foi uma diferença muito grande. E a mesma coisa é chute, né, para fora. Né, porque basicamente tem uma relação. Se tu chuta, às vezes tu vai errar, às vezes tu vai acertar. Então, vamos lá. Outra estatística desses mesmos números. Faltas feitas. A média do Fluminense é 11. Então, ó, contra o Sport acima da média, contra o Botafogo abaixo da média, 14 nesses outros jogos aqui acima da média, faltas abaixo da média. Nos jogos que o Fluminense perdeu, que foi Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro, o Fluminense tem faltas abaixo da média. Curioso isso, existe uma média, e quando o Fluminense perde, as faltas são abaixo da média, e quando o Fluminense ganha, são acima da média. Ou seja, o Fluminense está escolhendo o jogo para jogar, está escolhendo o jogo para trombar mesmo, evitar tomar gol, entre essas coisas. Vamos para os chutes agora. Chutes. Existe uma média, a média do Fluminense é basicamente 12. Deixa eu dar uma arredondada aqui, 12. É 12, 11,9 é 12. Poderia ser 11,8, mas beleza. Não tem número chute, ou chuta ou não chuta, mas beleza. Vamos usar esse número como 12. Os que o Fluminense perdeu Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza? Foi os 3 que o Fluminense perdeu, né? Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza, é isso mesmo. Então nesses 3 aqui, o único Fluminense teve uma quantidade de chutes acima da média, que é 12, foi contra o Fortaleza. Mas se a gente tirar o Fortaleza dessa lista, porque o Fortaleza, ele basicamente não era o Renato Gaúcho, era o Mano Menezes, vamos refazer essa conta já já, sem Fortaleza. Mas vamos lá, de novo. Média agora de chute dentro da área, 7.1. Fortaleza bem na linha. Botafogo e Atlético Mineiro 1. Ou seja, o Fluminense, ele não arrisca. O Fluminense talvez fica naquela tipo assim, vamos tocando, e se surgir a oportunidade a gente faz o gol. É isso. Agora eu vou tirar o Fortaleza da jogada, só porque ainda não era o Renato. Tirei o Fortaleza da jogada, a média aqui de chute na área continua sendo 7.1, e aí ficam literalmente esses dois aqui. Lá nas faltas, a falta vai para 12, né? Sai de 11 ponto alguma coisa para 12, e aí continua sendo Botafogo e Atlético Mineiro, né? Os times com menos faltas. Né? E aí, são essas duas características que a gente precisa analisar aí. Então, beleza. Agora, vamos para outra análise. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Que é a quantidade de gols feitos pelo Flu. Vamos lá. Aqui são todos os gols que o Fluminense fez e todos os gols que o Fluminense tomou, classificados por momento do jogo. Se você observar aqui, ó, esse pico. Aqui, ó. Esse pico, deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem, uma forma. Esse pico aqui, ó, tá vendo esse pico? É onde o Fluminense, é o momento da partida que o Fluminense mais faz gols. É no final do jogo, a partir do minuto 87, o Fluminense, que isso? Não estamos ganhando? Vamos tentar!
Ou seja, o Fluminense ele vai no all-in lá no final do jogo, em vez do Fluminense pressionar no início do jogo, fazer 1-0 no início do jogo, no início do segundo tempo, não. O Fluminense às vezes deixa de fazer gol para fazer no final. Só que aqui estão todos os gols desde o primeiro jogo do Carioca esse ano. Então tá bem diversificado, vai ter jogo que o Fluminense vai conseguir fazer gol sem se esforçar, igual teve jogo contra, acho que Nova Iguaçu, que eles deram o gol pra gente, mas beleza. Agora se a gente vai fazer um recorte aqui, ó, dos últimos 5 jogos. Cara, isso daqui é surreal. Isso daqui é surreal. Até vir pra cá, que eu quero fazer um recorte disso daqui. Eu quero fazer um recorte desse vídeo aqui. Vamos lá. Então, se liga. Pegando o recorte dos últimos 5 jogos do Fluminense. Em quais momentos o Fluminense fez gol? E se eu tirar o Vitória e fazer o recorte dos últimos 4 jogos, o último gol que o Fluminense fez no primeiro tempo foi contra o Vitória, gol de German Cano aos 39 minutos do primeiro tempo. Tirando esse gol, todos os últimos 4 jogos o Fluminense fez gol apenas no segundo tempo. E 2 gols aconteceram após o minuto 91, para você ter noção. O Fluminense fez gol entre 39 e 45, entre 45 e 51, 51 e 56, 56 e 62. Ficou aí um gap de 12 minutos sem fazer gol. E aí foram todo 5 gols após o minuto 75. Ou seja, faltando 15 minutos para acabar o jogo, mais um minuto complementar, o Fluminense faz 5 gols. Se tu contar todo o primeiro tempo, o Fluminense não tem gol nenhum nos últimos jogos. E aí, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Fluminense, vamos ganhar! Aí vai e faz 5 gols. Aí tu pega, se eu fizer um recorte maior, ainda vou incluir aqui o gol do Santos, por exemplo, o gol do Martinelli, né? Mas aí já está contabilizado nessa seta aqui, ó. Tá aqui, ó. Contabilizado nessa seta aqui. E agora, quais são os momentos desses recortes em que o Fluminense toma mais gol? E aí a brincadeira já se inverte. Por quê? Porque o Fluminense toma gol no primeiro tempo. Vídeo Botafogo, vídeo Sport. O Fluminense tomou gol no primeiro tempo, antes do minuto 38. Ou seja, o Fluminense, o último gol que foi contra o Vitória, fez gol no minuto 39. Aqui ele acabou tomando gol entre os minutos 24 e o minuto 38. E aí o Fluminense fica um grande momento sem tomar gol, nesses últimos 5 jogos, fica um grande momento sem tomar gol, mas aí volta a tomar gol de novo, numa quantidade equivalente a 3, 5, 6, 7. Ou seja, a partir do minuto 66, o Fluminense tomou 7 gols nos últimos 5 jogos. E aí nesses últimos 5 jogos, o Fluminense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Fluminense tomou 9 gols. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E fez 12 gols. Estou contabilizando aqui também Sul-Americana, mas acabei esquecendo que eu tinha acrescentado Sul-Americana aqui. Estava contabilizando só na minha cabeça só os jogos do Brasileirão. Mas é isso. Olha só a discrepância. Olha só como é que o Fluminense tem jogado. Cara, isso é vergonhoso, cara. O Fluminense só tem feito gol no segundo tempo. Então, ó, pra quem não entendeu, pra você tricolor, vamos lá. Pra você tricolor, olha que absurdo está acontecendo com o Fluminense. No recorte dos últimos jogos, das últimas 5 rodadas, vamos dizer assim, de Brasileirão mais Sul-Americana, o Fluminense só conseguiu fazer gol após o minuto 39. E o último jogo em que o Fluminense fez um gol
no primeiro tempo foi contra o Vitória. Mas, se a gente for falar de gols tomados, o Fluminense tomou 2 gols no primeiro tempo e tomou o equivalente a 7 gols a partir do minuto 66. E aí, em parte desses gols que o Fluminense toma, força o Fluminense a tentar fazer alguma coisa. Aí o Fluminense, ele simplesmente pega e a partir do minuto 74, ou seja, nos últimos 16 minutos mais acréscimos, o Fluminense resolve querer fazer alguma coisa. E aí é onde o Fluminense mais tem feito os gols nessas últimas rodadas, nesses últimos jogos. Ao todo, são quantos jogos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recorte dos últimos 8 jogos. O Fluminense tem feito isso. Poderia ser diferente, o Fluminense podia ter um recorte com mais gols, se o Fluminense tivesse jogado a Vera contra o San José, contra a União Espanhola. Acredito o seguinte, se o Fluminense tivesse levado a sério pelo menos o jogo contra a União Espanhola, já que não era na altitude, você não vai cansar o seu time titular, o Fluminense estaria garantido agora, basicamente, né? Praticamente garantido ali, se tivesse ganhado deles lá. E aí poderia, tipo, a gente perdeu com o time titular contra o Atlético Mineiro, coloca os reservas, né, tapetinho, coloca o tapetinho contra o Botafogo, mas a gente não pode colocar reserva contra o Botafogo, você não vai jogar no tapete? Então, já que você não vai jogar sério no tapete, não joga sério e não coloca em risco a integridade física dos jogadores. Eu acho isso completamente contraditório. Mas eu não sou dono da razão. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessas informações aqui que eu acabei de te dar, torcedor? São absurdas, não são? Também acho. Comenta aqui o que você acha. Tu já tinha percebido que o Fluminense só tem feito gol no segundo tempo? Deixe seu comentário aqui, galera. Não deixe de seguir a página. Compartilhe com seus amigos e amigas e até a próxima.